Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão direto ao ponto, e o negócio tá meio esquisito, hein? Flamengo acusa de falsificação de documento da coluna do Fla, meu irmão. Vai vendo, Flamengo emite nota sobre postagem da coluna do Fla referente a um possível relatório de scout das possíveis contratações do Flamengo. Não tá entendendo nada? Fica nesse vídeo que eu vou te falar. Paquetá manda aquele recado antes da final e a finalização de preparação para o jogo contra o Lanús. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença ou mais para sair campeão sem a necessidade de ir para os pênaltis. Deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e vamos que vamos. A treta está instaurada da seguinte forma, vou colocar aí para vocês, por causa dessa postagem aqui, ó. Tá vendo aí? Ou nessa aqui não, essa aqui já é a nota. Essa postagem aqui, ó. Essa postagem aqui, na Flamengo Coluna do Fla no X, com a seguinte informação. Vazou a lista de scout do Flamengo. Dentre os nomes que podem chegar estão o goleiro Ederson, o volante João Gomes, Luiz Henrique, Gabriel Jesus e Tati Castelanhas. Seriam aí os principais jogadores. E embaixo aqui, ó, quem mais interessa o Flamengo? Vitão foi contratado, John Arias foi para o Palmeiras, Paquetá foi contratado. Então, dessa lista toda, o Vitão e o Paquetá vieram para o Flamengo e o John Arias foi para o Palmeiras. Aí tem lá o Ederson do Fenerbahçe, João Gomes do Wolves, Luiz Henrique do Zenit e o Gabriel Jesus do Arsenal. Possivelmente, seria uma lista do scout do Flamengo, né? Aí ele fala aqui, ó, a relação de nomes, porém, ainda mostra que supostamente estava de saída ou era alvo do mercado, portanto, atletas como Pedro e Luiz Araújo estavam na mira de outras equipes. Ademais, Matheus Cunha deixa o Flamengo. Ou seja, os caras postaram isso aqui, é hoje, tá aqui, ó, 10h23 da manhã, 25 de fevereiro, foi a postagem do Coluna do Fla lá no X, né? E aí o Flamengo emitiu uma nota. Até foi replicado aqui na ESPN, 1h, e a nota do Flamengo repudiando a parada se liga. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que é falsa informação, divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo veículo Coluna do Fla sobre uma lista vazada do departamento de Scout. O material apresentado não corresponde a qualquer documento oficial ou interno do departamento de futebol, tratando-se de uma falsificação realizada por terceiros. Meu irmão, acusar de falsificação, estelionato, essas paradas aí é crime, meu irmão. E da cadeia, os caras estão brincando coisa séria. Mas enfim, segue a nota. Uma simples checagem prévia quanto à veracidade do conteúdo junto ao departamento de comunicação do clube, como recomendo as boas práticas jornalísticas, teria sido suficiente para evitar a divulgação de informação incorreta. O Flamengo repudia a disseminação de conteúdo inverídico que induzem o torcedor e a opinião pública ao erro, reforçando seu compromisso com a transparência e comunicação responsável. Aí se liga, o clube seguirá atento à propagação de informações falsas envolvendo seu nome e tomará as medidas cabíveis sempre que necessário. Então é aquela, né? Tipo assim, vocês lembram quando tinha um X9? Que agora não tem mais, né? O Flamengo tá aí no olho do furacão e não sai nada da parte interna do Flamengo. Realmente o departamento de futebol tá fechadinho lá. Só que o que os caras falam aqui, falsificação realizada por terceiros. Mano, isso aqui é uma acusação absurda, né? Assim, pode dar cadeia, né, mano? E é o que eu sempre falo aqui no canal. Acompanha a gente aí, sempre falo. Toda vez que especulam nomes, a vez agora da especulação é o Luiz Henrique, né? Toda vez que especula o nome, a gente vai a fundo para saber de fato o que acontece. Mas na verdade isso é especulação, cara. Não tem nada de certo. Não tem, o Flamengo não fez proposta, não fez consulta, não fez nada, é só especulação, especulação e mais especulação. Sai uma lista dessa falando que é do scouting do Flamengo, meu irmão, imagina o burburinho que é. Aí o Flamengo prontamente foi lá e falou: não, isso é falsificação de terceiros, ou seja, os caras criando algo que não existe. E pode dar cadeia, irmão. Pode dar cadeia, o que você acha? O colono do Fla deu aquela famosa barrigada? Diz aí,
Deixa nos comentários aí o que você acha dessa postagem do Coluna do Fla. Vocês acham que realmente era essa lista do scout e o Flamengo tá dando de João sem braço? Ou, eh, os caras inventaram, criaram do nada? Deixa aí nos comentários. O Flamengo termina a preparação para esse jogo importantíssimo de amanhã. Lembrando que nós perdemos o primeiro jogo de 1-0, naquele fatídico, péssimo jogo do Flamengo, né? E o Flamengo provavelmente tem o mesmo time que jogou contra o Lanús na quinta-feira passada, porém com a inclusão do Pedro ou do Bruno Henrique de centroavante. Lembrando que o Flamengo entrou naquele jogo sem centroavante, quem centralizou foi o Carrascal, não é isso? Então, o Flamengo provavelmente entre com homem referência nesse jogo contra o Lanús, e do demais eu acho que vai mudar pouquíssima coisa. Rossi no gol, Léo Ortiz, Léo Pereira, acredito que seja o Varela de titular, porque o Emerson Royal jogou de titular contra o Madureira, né? Então, Varela de titular na direita, Alexandre na esquerda, Eric Pulgar, Paquetá, Rascaeta, Luiz Araújo, acredito que apareça aí na ponta direita, Bruno ou Pedro, e na ponta esquerda o Everton Cebola, a qual é o único para mim titular absoluto desse time nesse início de 2026. E o Felipe Luiz falou que tirou o Everton Cebolinha do jogo porque precisava poupar ele para esse jogo contra o Lanús. Mas ele sempre fala que 4 dias de descanso é o suficiente para recuperar todo mundo. Porém, tinha um risco de lesão, né? Então, por isso que o Everton Cebola ele foi substituído contra o Madureira já no início do segundo tempo, justamente para ter o controle de carga para o cara não estourar. Nosso querido Paquetá, antes de nós irmos para o Paquetá, o que você acha dessa possível escalação? Você escalaria o Pedro ou o Bruno Henrique centralizado? Diga lá, comente aí para nós. E agora sim, Lucas Paquetá dá aquele recado, né, antes da final, ele que voltou ao Flamengo para ser campeão no Flamengo, né, bateu na trave aí na Supercopa, demos mole. E agora tem mais uma chance. Perdemos o primeiro jogo, temos que vencer por mais de 2 gols de diferença para não precisar ir para os pênaltis. Caso vença por um gol de diferença, pênaltis contra o Lanús, né? E o nosso querido Paquetá, ele manda um recado aí para nós, né? E a gente espera que dê tudo certo. Vamos escutar o que o nosso Paquetá falou? Sim, não, eu que agradeço o convite. Acho que, sem dúvida alguma, é algo que eu almejava, que eu sonhava, né? Poder voltar e ter a oportunidade de disputar uma final no Maracanã, diante da nossa torcida. Então, sem dúvida alguma, muito ansioso, sim. Acho que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair, né, do Maracanã com aquela taça. Não, sem dúvida alguma. Eu tive alguns momentos aqui que bateram na trave e eu via depois o Flamengo conquistando muitas coisas e eu vim para ser parte disso. É claro que não é sempre que a gente vai conseguir ganhar, mas eu sei que eu estou numa equipe mais sólida, né, mais vencedora. É diferente o momento agora do Flamengo do momento que eu vivi, mas eu sei também que eu tenho que me dedicar, fazer o meu melhor para estar somando e para que o Flamengo possa continuar vencendo. Tá aí, bateu na trave, saiu do Flamengo sem ser campeão, mas volta para tentar o seu primeiro título como profissional. A gente espera que dê tudo certo, que o Flamengo vença seu jogo por mais de 2 gols sem sofrer gol. Lembrando que o tá aí propriamente dito lotado o Maracanã, deve estar faltando pouquíssimos ingressos para ter concluída a venda total dos bilhetes disponibilizados, e mais uma vez a torcida do Flamengo vai apoiar o time em prol de mais um título, né? Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo de amanhã. Lembrando que a gente fará aquela live, né? Acompanhando o jogo, aquele react ao vivo, passando raiva juntos. Espero por você lá, beleza? Forte abraço, valeu, fui!